Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 104, e hoje a gente vai conversar sobre uma amizade, uma conversa que se estabeleceu entre dois grandes artistas. Um deles é um artista brasileiro, um poeta, chamado João Cabral de Melo Neto, e o outro, um pintor catalão, chamado Joan Miró. Eu não sabia, eu fui descobrir muito recentemente que esses dois grandes artistas, que eu admiro muito, se conheceram, se encontraram, foram amigos e conviveram durante alguns anos juntos na mesma cidade. João Cabral de Melo Neto era diplomata, com 27 anos ele foi lotado para trabalhar em Barcelona e ele ficou lá de 1947 a 1950. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita curiosidade de voltar no passado, assim, de tentar rememorar pela imaginação, pelo devaneio, como que eram os diálogos de pessoas nos outros tempos, principalmente esses diálogos das pessoas que a gente admira. Não sei, imagina se você estivesse na sua sala de estar e se sentasse ali a Clarice, por exemplo, o Guimarães, o Machado, Antônio Cândido. Imagina poder trocar com Antônio Cândido, falar da tua prosa, falar da vida, falar da política. Isso a gente tem acesso a isso nos diários, nos livros desses autores, né? É o que a gente tem de mais próximo dessa relação de familiaridade. Mas a gente sabe que isso não se dá, os livros eles não são o convívio, né, com os autores. Eles são um diálogo que por si só é valiosíssimo, talvez mais do que o convívio. Mas quando eu fiquei sabendo que Cabral e Miró foram amigos, né, que tinham uma admiração mútua, eu me coloquei, vamos dizer, tentei viajar para Barcelona desse fim do século, né, da década de 40, e a situação histórica, o contexto histórico dessa época era muito complicado. Então, você imagina que Segunda Guerra, pós-Guerra Civil Espanhola, Franco é o ditador e a arte de Miró é considerado dessas artes degeneradas, né? Dessas artes comunistas, socialistas, novas demais, né? E é justamente sobre isso que escreve o João Cabral num ensaio, né? Você fala, nossa, o João Cabral não era poeta? Pois é, o João Cabral era poeta. Ele tem um texto chamado Poética da Composição, e ele tem esse outro ensaio que ele escreveu, chamado João Miró. Por quê? Porque o Cabral ele teve um acesso direto a essas pinturas. Os dois se encontravam todas as semanas, e o Miró era desconhecido na Espanha naquela época, né? Não desconhecido no círculo artístico, obviamente que não, mas ele era desconhecido para o público, porque ele não podia expor as suas obras na Espanha, justamente por conta do Franco, justamente por conta desse contexto histórico, que é o de retrocesso, de, né, um pensamento reacionário. E aí o Cabral, ele tinha acesso aos quadros pela amizade que ele tinha com o artista, com o pintor, né, que mostrava os quadros para ele. E essa admiração era enorme, tanto que quando o Cabral se pôs a escrever, ele ficou, vamos dizer, extremamente torturado por essa missão. Por que ele ficou torturado por essa missão? Porque era muito difícil escrever sobre Miró, porque de algum modo aquilo que ele via dizia respeito à própria composição, à própria poesia, esse período em Barcelona, porque ele teve entre 47 e 50, depois o Cabral foi para Londres, e aí eles se afastaram, né? Mas viajar na época não era tão simples quanto hoje, e era muito mais custoso do que hoje. E esse período de Barcelona foi um período foi muito fértil, mas ele não foi produtivo pro Cabral. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o Cabral não escrevia poesia nessa época. Ele estava muito interessado, tinha uma tipografia na casa dele, estava interessado no livro-objeto, ele estava interessado, né, no meio cultural da época, ele estava aprendendo muito. E quando a gente lê um ensaio
como o do Cabral escreveu sobre o Miró, a gente vê que ele estava procurando no Miró a inspiração, os caminhos possíveis para a própria poesia, para a própria postura. O próprio Cabral chama esse texto de um ensaio, um pouco dentro da acepção daquilo que o Adorno, que à época escreveu sobre o ensaio, né? Ele escreve sobre essa conceituação do ensaio como uma atividade do brincar, como uma criança que ainda se permite se deslumbrar, ainda se permite deslumbrar-se de suas referências. Então a ideia de você falar, nossa, olha que impressionante. Esses episódios do Prelo são ensaios, no sentido de que eu estou aqui dizendo, olha que interessante, vamos falar disso? Vamos falar desse livro? Vamos falar do que esse livro aborda? Vamos conversar um pouco, não muito, um pouco. O ensaio é isso, né? Ele não é estanque, não é acadêmico, ele não é metódico, né? Ele é antimetódico, ele é subjetivo, ele constrói o próprio fazer, as próprias regras no seu fazer. E é um pouco isso que o Cabral faz, né? E esse livro é o resultado dessa amizade e dessa dificuldade de um poeta rigoroso como ele era. Rigoroso, austero com a linguagem, né? Preciso, analítico, entendendo, vamos dizer, o sentido mais radical da literatura. E falando disso através das pinturas do Miró. Então você vai ver, é muito interessante, eu quero escolher aqui para você, olha que interessante, um ou outro trecho. Ele vai trocando cartas com os amigos, o Cabral, falando da dificuldade que é escrever esse livro. Ele tinha um projeto de escrever 100 páginas, ficou menor, e ele vai dizer assim, olha, atualmente me preocupa mais um estudo sobre Miró, o pintor, que estou escrevendo com ódio pela prosa, pela técnica da crítica. Ando nervoso, paulificado, adorei essa expressão, paulificado. Estou escrevendo um pequeno ensaio de 100 páginas sobre o pintor Miró, e isso me tem trazido na ponta dos nervos. Como é pesado escrever. Passo meses evitando esse incômodo, mas acabo por cair nele. Ao passo que a tipografia continuava absorvendo o autor, né? Ele, fim de 48, ele abandona ali o texto, e no começo do ano seguinte ele retoma, ele vai escrever numa carta para o Ledo Ivo, amigo dele, em 18 de janeiro de 49, no que tenho trabalhado no livro sobre Miró. Eu havia abandonado, mas agora retomei o trabalho para uma última escovadela. Creio que a coisa será boa. Ao menos é essa a opinião de um amigo de Miró, já que o pintor é tão sem estética que não sabe julgar. Basta dizer que agora se estão publicando em castelhano 2 livros sobre o pintor, e nenhum desses 2 será traduzido, a não ser o meu. Parece que farão uma edição em francês e outra em Nova York em inglês. Essas coisas são os planos do pintor. Eu não me meto nelas porque me preocupa agora. O que me preocupa agora é acabar o livro. Então você vê assim que o envolvimento, e ele vai falar, olha, terminei afinal. E depois que ele termina, ele passa meses no vazio. Ele não quer fazer nada, ele não quer olhar para nada. E de que trata esse texto? Você vê que é um texto muito conciso. Ele não escreve as 100 páginas, o texto como está exposto, é tipo esse é um livro-objeto, é uma obra de exposição que você encontraria facilmente numa livraria de museu, assim, né? E ele vai falar muito da poética da composição do Miró. O que é o Miró? O que ele representa? Miró é esse sujeito que, de algum modo, ele vai resgatar a pintura, libertar a pintura da sua tradição. Qual que é a tradição? Ou qual que é a tradição que vinha se fazendo ao longo dos séculos anteriores a essa era moderna? Você tinha, né, a ideia da construção de um horizonte, de uma tridimensionalidade na pintura. Então, quando você olha a pintura, você vê que desde o Renascimento você tem um ponto de fuga e você constrói ali como que 4 paredes, né? Uma tridimensionalidade para dentro do quadro. Para dentro do quadro. E o Cabral vai falar, olha, isso é novo. Até o Renascimento, a pintura ela não tinha um enquadre e ela não tinha um ponto de fuga. O ponto de fuga é uma ilusão que, de algum modo, fixa o quadro, enrijece o quadro em muitos sentidos. E o que o Miró vai fazer? Ele vai trazer de novo a pintura para o relevo.
para a parede, um pouco como as pinturas rupestres, né, que se encontram nas cavernas no Brasil, na França, né, a caverna de Lascaux, ali no Nordeste no Brasil, os bisões, ali os caçadores, aquele movimento que é uma pintura. Qual que é o meio? É uma pintura no espaço, né, numa parede de rocha. Então você não tem a moldura, né, e a moldura para o Renascimento vai fazer parte do quadro. E esse ponto de fuga, a ilusão da profundidade, a perspectiva, vão sacrificar o ritmo, né? Esse é um termo, né, que é trazido pelo Cabral, em benefício de um suposto equilíbrio. E esse equilíbrio, ele custa caro na pintura. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você constrói essa ilusão de perspectiva, é uma regra do jogo fixa, e aí você tem que obedecer a essa regra do jogo, e você não tem muita escapatória. Aí o que o Miró faz? Ele fala, olha, eu não vou pensar a pintura, eu não vou pensar o quadro, eu vou pensar a pintura, eu vou pensar o pintar. E Miró é esse sujeito que nunca se contenta, ou seja, ele a todo momento, e essa é uma imagem que o Cabral coloca, que eu acho super interessante, que ele vai dizer assim, essa ideia da pintura viva. O trabalho de criação de Miró, eu imagino como um homem que, para somar 2 e 2, contasse nos dedos. Não por ignorância a sua tabuada, como se dá com a pintura infantil. Mas, e nessa condição de esquecer sua tabuada, está uma das coisas mais importantes da sua experiência, pelo desejo de colocar seu trabalho permanentemente num plano de invenção da aritmética. Ou seja, o contar 2 a 2 no dedo tem a ver sim com uma ideia de artesão. O trabalho do Miró é um trabalho de artesão, mas é um trabalho de artesão que tenta pensar, né, a imagem, olhar a pintura o tempo todo. Tanto que é isso, o que o Cabral vai falar do Miró é o seguinte: aquela estrelinha, aquela lua, aquilo não são estrelas e luas. Aquilo não é, vamos dizer, e aí se distancia o trabalho do Miró dos surrealistas, por exemplo, porque os surrealistas eles são antiprocesso. Vamos pensar que no trabalho dos surrealistas, tanto na poética também, tem isso de você pegar recortes de jornal, embaralhar tudo e recompor um poema. Ou seja, você não está participando da coisa, é como se o processo não incluísse aí a obra, né? E para o Miró não. O Miró é o pintar verbo intransitivo, ele não pinta um quadro, ele pinta. O fazer para ele é uma incursão psicológica, e Cabral vai dizer isso de uma forma muito, muito bonita, muito apropriada. E ele vai falar, e tem um ponto que foi um dos pontos que me fez querer trazer essa amizade desses dois grandes artistas para a nossa conversa aqui, né? Tem duas passagens interessantíssimas, todas as passagens são interessantes, num lance impressionante. Ele vai falar assim, ó, que o Miró é um sujeito que é um sujeito antigramatical, né, ou não gramatical. Ele sabe não chegar, é um saber não chegar. O que é um saber não chegar? É uma recusa a se fixar numa solução para converter essa solução em maneira, em hábito, em aprendizado. É um saber passar permanente de uma outra solução que impede qualquer estagnação do artista. Foi esse saber não chegar que lhe permitiu dar à sua obra uma continuidade que nada tem a ver com a versatilidade de muitos dos seus contemporâneos. Que é, olha, as regras do jogo, da tradição, da academia são essas. E o sujeito vai falar, não, eu não só não vou seguir as regras do jogo, da arte, da estética, como eu vou a vida inteira, em cada quadro, contar 2 mais 2. Né? Ou seja, ir lá e refazer a conta, refazer a soma. Refazer a soma é o mais difícil, né? Do que chegar e falar, não, eu sei o resultado, eu sei a fórmula. Vamos pensar, essa tem sido a regra na literatura, essa tem sido a regra nas artes. As pessoas só querem esperar aquilo que elas só querem encontrar aquilo que elas já esperam. Elas querem ser só sutilmente
espantadas, né? E o Miró é esse sujeito que apresenta uma surpresa radical, né? Uma surpresa radical. Tem um outro momento que ele vai dizer o seguinte, e isso me impressiona demais, assim, é algo que me chama muito a atenção, porque ele vai falar assim, ora, a recusa é a recusa à academia, porque você vai falar, não, o Miró não sabia pintar, na verdade, né? Muita gente que não entende muito de arte vai falar, não, isso aí uma criança faz e tal, aquela coisa, né? Esse é um retorno à infância, ao pueril, e é uma coisa espontânea. Pois é, o sujeito, ele recusa tanto a espontaneidade quanto a habilidade. Ele recusa. Como que você faz para fazer uma obra literária, artística, que recusa tanto a espontaneidade quanto a habilidade? A habilidade é, vamos dizer, o truque. É aquilo que você vai aprendendo a fazer, né? Ah, eu sei escrever um pouquinho aqui, então eu vou escrevendo, né? Eu vou seguindo mais ou menos a minha intuição, né? Eu vou seguindo mais ou menos aquilo que eu já ouvi falar, eu vou trabalhando de memória, eu vou trabalhando de, né, intuitivamente, eu vou criando, eu vou expondo meu trabalho intuitivamente. Isso é habilidade, isso é criar contra-habilidade. Eu vou ler para vocês uma passagem que fala sobre isso. A inteligência, eminentemente pragmática, resolve cada problema de uma vez por todas. Mata cada problema ao resolver. Anula o que é pesquisa, convertendo resultados em leis, isso é, em receitas. Depois, o sistema dessas leis, dessa experiência, passou a poder ser transmitido. O pintor já possuía, então, a sua arte. O trabalho de criação era reduzido da pesquisa de uma solução conveniente para a aplicação do que se sabe ser a solução conveniente. Ou seja, da pesquisa se passou à aplicação. A lei, ou seja, essas regras, essa morte dos problemas, desintelectualiza o trabalho de criação, já que foi formulada para que esse trabalho não tivesse de se repetir sempre. Ou seja, eu resolvi um problema na arte, eu não preciso ter que resolver ele de novo, né? Já está resolvido, já me achei aqui na minha literatura. Com o tempo, não só o número de cadáveres de problemas, tanto vale dizer, de problemas resolvidos, de leis, foi aumentando, como também a frequência na manipulação dessas soluções. E por esse motivo se foi criando o hábito dos resultados dessas soluções, o seu automatismo. A escola substituiu o museu, ou seja, o museu estava no lugar da escola, o artista bastava olhar, andar pelo museu e, vamos dizer, captando, vamos dizer, um certo clima de época, aquilo que é uma espécie de bom gosto geral, né? Ao trabalho intelectual, ou seja, ao trabalho de pensar a pintura e o pintar, a criação intuitiva. Ah, eu vou fazer espontaneamente. A inteligência, a memória. Então, a memória substituiu a inteligência. Ao invés de você pensar e repensar as coisas, você tem um repertório de memória e pronto, acabou. Já tá, aquilo lá está resolvido. E olha só, aquele tipo de pintor intelectual, mais ou menos intelectual, segundo sua prática ou sua época, obediente ao teórico, não pelo gosto da limitação, como se dá com o acadêmico, e sim porque somente através do teórico lhe podiam chegar às soluções que o problema de seu trabalho lhe propunha. Substituiu um tipo de pintor que, sem conhecimento do teórico, com desprezo dele ou mesmo voltado contra ele, termina sempre por encontrar-se com os mesmos resultados. O que eu quero dizer, ou o que Cabral quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pessoal chega e fala, bom, eu entendo agora o que é a literatura, eu entendo o bom gosto, eu entendo o bom senso, eu entendo a construção das frases. Então, basta que eu siga aqui a minha intuição, basta que eu siga aqui o meu estilo é essa intuição. E eu vou fazer, né, o meu livro, vou fazer a minha pintura. Só que, na maioria das vezes, quando essa é a postura, o resultado a que se chega é a mesma coisa. É muito estranho isso, porque parece que existe um repertório do lugar comum, que é uma coisa mediana, né, a qual se chega por meio desse automatismo, dessa falta de lucidez, dessa falta de consciência, por esse descuido, em suma. Um tipo de pintor integrado numa tradição, isso é, num automatismo, lhe advém da impregnação desses séculos de arte anteriormente contemplados, né? E aí, qual que é o grande
desafio que se impõe aqui. Limpar o olho do visto e limpar a mão do automático. É uma luta, como ele vai dizer, permanente. É uma luta permanente. Então, a ideia é justamente a de... Estou aqui fazendo um pupurri de alguns trechos do ensaio. Talvez pudéssemos chamar a isso intelectualismo de Miró, aproveitando que na palavra possa indicar uma atitude de vigilância e lucidez no fazer. Vigilância não é polícia, não é policiamento, não é censura, é cuidado, é atenção, é amor, é a ideia de que você está fazendo história a cada momento que você está escrevendo, né? E você precisa escrever muito para poder escrever, para poder enxergar. E que escrever muito, muitas vezes, implica em abandonar aquilo que você sabe, em nome de um não saber, em nome de uma procura. E escrever muito é também o perigo de você estar se repetindo o tempo todo. É isso que é a lucidez, é isso que é a vigilância. E, ao mesmo tempo, de contrário ao deixar-se fazer. Olha só que interessante. Deixar-se fazer, automatismo, automático e tal, e ao saber fazer. Então, por um lado, o espontâneo e o acadêmico. Por um lado, essa ideia de que a coisa vai surgir, vai brotar, né, sem estudo, sem pensamento, sem uma reflexão profunda, sensível, estética. E, por outro lado, o saber fazer como um truque, uma habilidade que você vai pegar e vai falar, não, eu consigo enganar desse jeito. Nenhum nem outro foram recursos aos quais o Miró se referiu. Eu acredito que hoje grande parte da nossa imposição, uma das coisas que nos inibe, né, a pensar mais uma vez e mais uma vez a criação poética, literária, formal, é o público. É o público. A gente vive nessa era, né, que o público ele acaba com alguma coisa, ele eleva alguma coisa, a gente vive uma espécie de era do pão e circo do público. O público é o espetáculo. Olha que interessante. O público é o espetáculo. E o espetáculo tem a ver com... O público é o leão do espetáculo. Né? É ele o déspota do gosto. É o público que, com a sua indiferença, sua preguiça, sua espontaneidade, cheia de automatismos, vai abrir mão daquilo que lhe ofereça o mínimo de desafio. O público não quer pensar. Vamos combinar, gente, que o grande não quer pensar. Ele não quer pensar. E a gente vai ter que descobrir o que fazer com isso. Seu alimento na maioria das vezes, uma forma padrão, onde ele vai lá para assistir a sua novela, com mínimas variações. É a maçã amassada, dada na boca pela mãe, pela cuidadora, etc. Vai dizer isso e vai concluir assim o nosso ensaio de Cabral, né, de Miró por Cabral, e eu vou terminar a nossa conversa com isso hoje, e que é a seguinte: ele vai falar da ideia de vivo, que Miró busca uma arte que seja viva, o sentido de vivo. A descoberta desse território livre, onde a vida é instável e difícil, onde o direito de permanecer um minuto tem de ser duramente conseguido e essa permanência continuadamente assegurada, não tem uma importância psicológica em si, independente do que no campo da arte ela pudesse ter produzido. E isso no lugar, assim, essa sensação de vivo é o que existe de mais oposto à sensação de harmônico ou de equilibrado. Ela nos é dada precisamente pelo que sai desse harmônico ou desse equilibrado, diante do qual nossa sensibilidade não se sente ferida, mas adormecida. Colocado pela permanente depuração de seus hábitos visuais através da luta contra o hábito e a habilidade, nesse ponto de vista a pintura, Miró refez a sua em sentido diverso do que realizou a pintura posterior ao Renascimento. É isso, né? O vivo como um despertar, como uma lucidez, como uma vigilância e como um debruçar-se sobre o próprio ofício. Nada disso vai ser gratuito, nada disso vai ser casual, nada disso vai ser jogado ou excessivamente despojado. Quando a gente lê esse ensaio de Cabral, a gente enxerga aí, né, a própria procura da poesia pelo poeta. Né? Cabral está falando dele mesmo. Cabral está coletando no mundo as conchinhas, fazendo
uma analogia a esse caminhar à beira da praia, esse mediterranismo onde ele esteve, e buscando essas conchinhas e pegando, e tudo aquilo que ele pega é também ele. Tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente admira é também a gente. É também um sinal, uma referência daquilo que somos e para onde vamos. Um grande abraço e até mais. Tchau!